Bom dia! Muito bom estar com vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Então, vou ensinar 3 sinais. Festa, junho, mês de junho, né? Deus é bom. Festa, junho, mês, junho. Por quê? Festa e festa junina, mês, junho. Deus ama a família. Quer fazer de novo? De novo. Você lê. Festa, junho, mês junho, Deus, família amar, ama a família. Amém? Entenderam mais ou menos um pouquinho? Mais ou menos? Entenderam tudo? Um pouquinho? Festa! Mês, junho. Deus. Saúde. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Bom dia! Uma coisa eu aprendi. É festa? Como que é? Festa! Hoje é dia de festa, gente. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Pastor. Por isso nós estamos em festa. E dia de festa, né? A gente sempre faz alguma coisinha diferente, né? Então, o pessoal preparou algumas homenagens aí para prestar ao nosso pastor. Enquanto eles estão ali finalizando, quero deixar apenas uma reflexão bíblica aqui, está em Jeremias 3, verso 15, que diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Que bom saber que Deus tem esse cuidado com o seu povo, nos dando líderes, pastores, que nos cuidam, que nos orientam aí com sabedoria do céu, segundo o coração do Senhor. Nós somos muito gratos, pastor, pela sua vida, pela sua dedicação, por tudo que o Senhor entrega aqui na nossa igreja e no reino, né? Nós sabemos, nosso pastor se preocupa com as suas ovelhas, mas ele se preocupa com as ovelhas de Cristo, né? Onde elas estiverem. E é um privilégio tê-lo conosco, aprender com o Senhor, né? E pedimos ao Senhor que continue te abençoando com inteligência, com sabedoria, com saúde, né? Para ele aguentar nós, né, gente? Que não é fácil esse negócio de cuidar de ovelha. Ô bichinho que dá trabalho, né, pastor? Então, nós vamos orar pelo pastor. Vamos nos lembrar dos pastores que passaram por aqui antes dele, deixaram o seu legado também, desde a fundação aqui da nossa igreja, pastores que organizaram aqui a Pibitaim e os demais que deram continuidade, né, sendo o pastor Arídio que ficou mais tempo aqui conosco, né, cuidou de gerações, famílias e filhos e netos, né? Nós temos muito que agradecer a esses homens de Deus que se dedicaram aqui por tanto tempo, que nós chegássemos até aqui e não paramos, né? Vamos dar continuidade, seguindo aí o legado que esses homens deixaram aqui na sua igreja. Vamos orar por eles, aqueles que ainda estão entre nós, né? E o nosso pastor atualmente. Eu te peço que se coloque de pé, se você puder. Nós colocarmos aí a vida do pastor. Pastor, vem aqui pertinho, só para a gente fazer essa oração pelo Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor
cumpre o que o Senhor promete. E o Senhor nos prometeu que daria homens segundo o seu coração para cuidar do teu povo. Nós te somos gratos, Senhor, pela vida dos pastores que por aqui já passaram, que deixaram tantas lições, tanto exemplo, e o Senhor os conduziu e conduziu a tua igreja até esse momento em que nós temos nosso querido pastor Manu. Nós colocamos mais uma vez a vida desse querido nas tuas mãos, para que o Senhor continue abençoando, fazendo prosperar tudo aquilo que ele se propuser a fazer, que o Senhor continue dando visão na sua missão, que o Senhor continue cobrindo a sua vida, a sua família de bênçãos, protegendo, livrando-os de todo mal. Derrama, Senhor, bênçãos de toda sorte, principalmente de saúde, para que ele possa ter longevidade, nós possamos caminhar com ele aqui por muitos anos, Senhor. Esse é o desejo do coração da tua igreja, que ama o pastor, que ama a sua família, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Vamos lá? O pessoal está pronto? Então nós vamos começar com as crianças e aí vai seguindo, tá bom? Podem sentar, gente. Cadê o pastor? Pastor, senta aqui, ó, que nós temos algo para te entregar agora. Hoje celebramos a vida de alguém muito especial. Um bom pastor dedicado, leal e sem igual. Com amor e cuidado, como um verdadeiro guia, ele nos conduz. Para homenagear e agradecer, preparamos uma cesta com prazer, cheia de chocolates e doces, e carinho que sentimos por você. Que cada bombom represente uma oração, pedindo bênção e proteção. Que nesse dia o amor seja celebrado, com alegria e muito cuidado. Celebramos sua vida, pastor, com amor no coração, e com essa cesta, nossa homenagem pro pastorzão. Me guia mansamente e águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Me guia mansamente e águas tranquilas, em verdes
me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia, pastor. Feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pararararará, parararararará, parararararará, parararararará. O Senhor é o meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente e águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. O Senhor é o meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente e águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia, pastor.
pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, a recompensa
o descanso cura, a recompensa vem. O escape, o descanso cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. Opa, pastor, em nome dos adolescentes, eu queria agradecer por tudo que o senhor fez pela gente, por tudo que o senhor faz e por tudo que o senhor vai fazer. Eu te agradeço por ser um pastor maravilhoso pela gente, pela igreja em si, e eu queria deixar um versículo para você. Está em Isaías 40, 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, que o Senhor te renove cada vez mais, porque o Senhor é uma bênção para a gente, e é isso que eu te falo, em nome de Jesus. Obrigada aos ministérios aí, departamentos. Uma singela homenagem, pastor, para o senhor receber um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor. Eu queria chamar a Cíntia, do Departamento de Programas Especiais, para a última homenagem de hoje. Pastor também se recompõe, né? Ele vai tomar mais água, porque ele deu uma desidratada, viu? Bom dia, igreja. Pastor, o senhor é muito especial para a gente. Eu estou aqui para entregar o presente em nome da igreja e uma lembrancinha que eu acredito que todos puderam deixar, um recadinho, para quando o senhor precisar de doses de ânimo, bênção, carinho e profético da igreja, o pessoal deixou um recado para o senhor aqui. Tá bom? Sou eu? Ô, gente, obrigado mesmo. Que coisa linda, né? Deus é bom. Deus é bom demais. Nesses momentos assim, é muito bom a gente receber o carinho da igreja. Mas o que mais me emociona é fazer algo específico. Porque pastorear pode ser definido de tantas formas. E a forma que eu gosto mais de definir é que pastorear é a arte de engolir sapos. O que eu falo para os pastores, e Deus tem me dado essa graça de falar para pastores, de pastorear pastores, mentorear pastores. O que eu gosto de falar para eles é que quanto mais larga for a garganta do pastor, mais saudável será o ministério dele. Porque pastorear é a arte de engolir sapos. E tem uns sapos, como a gente diz lá na roça, sapo boi. Mas na verdade é que Deus, quando cria a gente, igual nós vimos ali no vídeo, parece que Ele já coloca nos pastores
a capacidade de alargar a goela. Mas pastorear também pode ser definido como a arte de cuidar de todos, vendo a necessidade de cada um. E por isso que eu fiquei emocionado, porque a homenagem, ou as homenagens, não foram genéricas. Se pegar essas homenagens, talvez exceto pela música, mas se pegar essas homenagens e levar para outros pastores, pode ser que não se encaixe. Então, para o pastor é muito importante ele conhecer a individualidade de cada um, saber o que cada um precisa, perceber qual é a qualidade, qual é o ponto fraco, olhar para todos assim e já ter uma espécie de raio-x. A gente corre o olho assim, já sabe onde mora, a doença que tem, o remédio que toma, o pecado que comete, aleluia. E a gente olha individualmente, apesar de ver e querer cuidar de todos. Então, o que mais me emociona é quando a igreja percebe a individualidade do seu pastor. E da mesma forma que vocês têm as suas demandas específicas, eu também tenho. Então, quando a igreja percebe as qualidades, os pontos fracos, as dificuldades, as limitações do seu pastor, e compreende, e acolhe, e abraça, e homenageia, então isso é realmente, para mim, muito emocionante. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado, pelas homenagens, mas principalmente pela bênção que tem sido pastorear vocês nesse tempo. Daqui a 2 meses, farei 3 anos que tomei posse, dia 6 de agosto de 2022. Nós temos um projeto em andamento, planejamos até 2030. E ontem foi também muito emocionante, porque nós recebemos ontem aqui, o Saba Night, foi uma bênção, como sempre, e depois ainda uma bênção dobrada, a gente foi lá para a quadra, comemos, brincamos, divertimos, igreja cheia, quadra lotada, vendeu muita coisa, os ministérios aí todos arrecadaram bastante, foi uma bênção. E nós recebemos 2 pastores, muitos visitantes, e alguns falaram comigo, ao se despedir, ou num momento de conversa, falaram que gostaram demais da festa, alguns já têm vindo à igreja, outros estavam conhecendo a igreja por causa da festa, e manifestaram comigo o desejo de continuar, de frequentar, de conhecer mais. E eu ouvi várias vezes, e tenho ouvido nos últimos tempos, que é uma igreja muito alegre e muito acolhedora. E isso alegra muito o coração de um pastor. E eu estava no gabinete, e os 2 pastores que vieram, o pastor Renan, que veio para pregar, e o pastor Haroldo, lá de Santo Amaro, que veio para participar da festa. Ele já esteve aqui, sozinho, já esteve com os filhos,
Mas ontem a esposa pôde vir. Então veio a família toda, ela veio para conhecer. E depois de tudo, ainda os levei lá em Santo Amaro, por causa do horário, seria difícil eles voltarem. E tanto o pastor Renan, aqui no gabinete, quanto o pastor Haroldo, conversando, eles me perguntaram: você pensa em ficar aqui quanto tempo? Aí eu falei: olha, eu não sei se eles vão me aguentar, porque eu estou ficando cada vez mais pesado. E me dão de presente ainda uma cesta cheia de doce. Aí fica difícil. Não sei se eles vão me aguentar, mas enquanto eles aguentarem, enquanto eu aguentar, eu não tenho motivos para pensar em sair daqui. E eu não estou falando isso com nenhum outro motivo a não ser externar o que realmente eu sinto já há um bom tempo. Então, eu quero agradecer muito a vocês, agradecer mesmo. E mesmo com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, como os meninos me criaram ali, com pouca paciência. Mas um italiano já ter pouca paciência é um milagre, irmãos. Vamos louvar Jesus. Eu quero agradecer demais, porque o que eu respondi para os pastores, quando eles me perguntaram, porque eles me conhecem e me acompanham pelas redes sociais. Os meninos disseram que eu sou influencer, né? Pois é. E eles perguntaram, porque eles veem, né? Eu tenho esse privilégio, é um grande privilégio, de rodar o Brasil já há alguns anos, pregando, ministrando, igrejas, associações, convenções, ordens de pastores. E quem olha a minha rede social e vê o alcance do ministério, fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Roda tanto, é tão conhecido, vai acabar, indo para um outro lugar. E cabeça de pastor geralmente funciona diferente. E alguns pastores, não por maldade ou por falha de caráter, mas porque é normal do ser humano querer crescer. Então a ideia que todo mundo tem é quando um pastor fica muito conhecido, acaba sendo relevante, ele vai sempre procurar igrejas maiores, salários maiores e etc. E eu quero dizer para vocês, diante de Deus, e nesses 3 anos, eu acho que vocês já perceberam que eu não sou de fazer média. Se eu não estiver bem, você vai perceber. Se eu estiver bem, você vai perceber. E se eu falar, é porque realmente eu senti. O que eu respondi para eles e o que eu tenho respondido para todo mundo que tem essa ideia, até para alguns aqui da PIB Itaim. Eu já ouvi aqui algumas vezes de que eu não vou ficar aqui muito tempo. Como é que foi a expressão? Porque eu tenho que ir para as cabeças, porque uma hora dessas que eu viajo tanto, uma hora dessas eu viajo e não volto mais, e esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para vocês que não tem nada que me atraia mais do que uma igreja que me entenda, que me conheça e que me compreenda.
E não tem salário no mundo que pague isso. E o que eu respondi para os pastores ontem, eu quero falar para vocês. Eu disse para eles: vocês estão vendo tudo isso aí, ó? Tá vendo esse monte de barraca, esse monte de comida, caixa, ficha, máquina de cartão, Pix, culto, decoração. Vocês estão vendo esse tanto de coisa que tem aí? Aí eles falaram: nós estamos vendo, cara, você está de parabéns. Aí eu falei: então, eu não botei a mão num alfinete. Eu só cheguei aqui 6 horas e estava tudo pronto. Eles fazem, eles dão conta. E isso, irmãos, não tem salário no mundo que pague. Você ter uma igreja que é engajada, que trabalha e que de fato faz o que foi representado aqui. A Bibitaim, de fato, alivia o fardo do seu pastor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.